Fala galera, Hassan aqui para terminar essa série de resoluções da prova de 2009, do Enem de 2009, prova amarela de matemática. Eu fiz as 20 questões mais fáceis, na verdade eu vou concluir a resolução dessas 20 mais fáceis. As outras três partes estarão aqui na descrição do vídeo e tudo que é importante para você se preparar bem para a matemática do Enem, você vai encontrar aqui na descrição também. Então, sem mais delongas, bora para a primeira questão. Olha só. Questãozinha 163. Essa questão 163 aqui, gente, ela eu consideraria até uma questão, apesar do conteúdo dela ser de matemática básica, eu considero ela, pela interpretação, pelos passos que vocês vão ver durante a resolução, ela é uma questão de nível médio. Mas por que que ela está aqui entre as 20 mais fáceis? Porque nem sempre as 20 que a gente encontrar na prova serão todas fáceis, fáceis. Algumas médias podem entrar. Quer dizer que elas estão entre as 20 mais fáceis. A gente ainda tem 25 questões para a gente considerar as 25 mais difíceis, vamos dizer assim, que são 45 na prova. Então vamos lá, ó. O que está falando aqui, ó? Segundo as regras da Fórmula 1, o peso mínimo do carro de tanque vazio com piloto é de 605 quilogramas. Então tá, o peso mínimo é 605 quilogramas. Marcar aqui. E a gasolina deve ter a densidade entre 725 e 780 gramas por litro. Tá. Entre os circuitos nos quais ocorrem competições dessa categoria, o mais longo é esse daí. Na Bélgica, cujo traçado tem 7 quilômetros de extensão. Eu estou marcando aqui as informações para ver se a gente vai usar. O consumo médio de um carro de Fórmula 1 é de 75 litros a cada 100 quilômetros. Suponho que um piloto de uma equipe específica que utiliza um tipo de gasolina com densidade, tá, esteja nesse circuito parado no box para reabastecimento. Caso ele pretenda dar mais 16 voltas, ao ser liberado para retornar à pista, seu carro deverá pesar no mínimo. Aí tem as alternativas ali. Então aqui eles deram várias informações, informações sobre o peso do carro com o tanque vazio, com o piloto, vai ser ali de 605 quilos. E falou sobre densidade, gramas por litro, falou da extensão do traçado lá desse circuito, do consumo médio do carro, e falou especificamente agora, ó, da densidade da gasolina que esse piloto usa, a quantidade de voltas que ele tem, que ele quer dar no box. Então vamos imaginar. Ele tá no box, o box é o local, é tipo se fosse o posto, né? Que é onde ele tem que abastecer. Então ele tá lá no box. E eles querem saber, ó, caso ele pretenda dar, deve pesar no mínimo. Vamos supor que ele chegou vazio lá. Ele chegou com 605 quilos, porque esse é o peso do carro de tanque vazio com o piloto dentro. Essa é a média de peso. Então, ele chegou no box com isso, porque ele quer o peso mínimo. E ele quer dar 16 voltas. Para essas 16 voltas, a gente precisa saber quanto que ele vai andar, para a gente saber quanto que ele vai consumir de gasolina, para a gente saber quanta gasolina a gente tem que colocar, para a gente saber qual a densidade dessa gasolina, dessa quantidade de gasolina que a gente vai colocar, quanto esse carro vai pesar. Então, primeiro a gente tem que saber o que isso equivale em quilômetros, para ver quanto de combustível vai fazer. 16 voltas vão ser 16 vezes 7 quilômetros. Por quê? A pista ela tem 7 quilômetros de extensão. 16 vezes 7. 7 vezes 6, 42. Com 4 aqui. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. Então, ele vai andar 112 quilômetros. Então, a gente tem que ver quanto que ele vai consumir de combustível andando 112 quilômetros. Cabe uma regrinha de 3 aqui de boa. Quilômetros
e litros de combustível. Aqui no enunciado está falando aqui 75 litros para cada 100 quilômetros. Então, ó, 100 quilômetros, 75 litros. 112 quilômetros, que é o que ele precisa andar, a gente vai ter X litros. Faz multiplicaçãozinha cruzada aqui, ó. Vai dar 100x, vou fazer para cá. 100x igual a 112 vezes 75. Vou fazer aqui no rascunho, ó. 112 vezes 75. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 com 1, 6. 5. Deixa o espacinho. 7 vezes 2, 14. Vai 1, 7 vezes 1. 7 com 1, 8. Põe 7 aqui no final. Soma todo mundo. 0, 10, vai 1. 6 com 8, 14, vai 1. E aqui eram 7, tá? 7 com 1, 8. Então, deu 8.400. X vai ser igual a 8.400. X vai ser 8.400 dividido para 100. Corta 2 zeros, então, ó. Mais rápido. Então, a gente tem aqui no X 84 litros que ele vai usar. Ele vai usar 84 litros de combustível nessas 16 voltas. Só que a gente precisa saber o peso que o carro tem que estar. Então, olha só o que ele fala aqui, ó. 750 gramas por litro. Então, a cada litro, ele vai ter 750 gramas. Se a gente tem 84 litros, vão ser 750 vezes 84. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 7, 28, com 2, 30. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Vão 4 aqui. 8 vezes 7, 56. Com 4, 60. 0, 0, 0, 3, 6. 63.000 gramas. Porque esse 75 aqui, ó, eram gramas. Lembra aqui, ó? Gramas por litro. Só que aí a gente transforma para quilo. Lembrando que se a gente tem 1 quilo igual a 1.000 gramas. Então, se a gente quer passar de grama para quilo, só a gente dividir por 1.000. Dividir por 1.000 é andar 3 casinhas aqui. Uma vírgula. Então, vão ser 63 quilogramas, tá bom? Então, encontramos. Apesar desses raciocínios de interpretação, o que a gente vai ter que fazer? O carro vazio, 65 quilogramas. 605 quilogramas, olha só, 605 quilogramas. Mais esse cara aqui, 63. Então, vai ser 605 mais 63. Isso aqui daria para você fazer de cabeça. Mas estou fazendo aqui só para deixar escrito. 668 quilogramas. Aqui, ó. Alternativa B de bola nessa questãozinha. Como eu falei, uma questão fácil para a média, por conta da interpretação, mas só usou conceitos básicos. Aqui, a parte de regra de três, a parte de multiplicação, para você compreender o quanto ele gastaria para andar, quantos quilômetros seriam 16 voltas, e quantos gramas, né, seriam os 84 litros, por causa da densidade. Então, uma interpretação, multiplicação básica, transferência de múltiplos e submúltiplos do grama e do quilo, né, na verdade, isso do grama, de grama para quilo. Então, conceitos básicos para resolver essa questão. Bora para a próxima aqui. Questão 167. Essa questão aqui é uma questão de mediana.
Vamos direto para o comando, ó. De acordo com esses dados, o valor da mediana das cotações mensais do ovo extra branco nesse período era igual a. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que olhar essa tabela dos dados e calcular a mediana. Vamos ver aqui a contextualização da questão só para a gente não passar em branco. Na tabela, são apresentados os dados da cotação mensal do ovo extra branco vendido no atacado em Brasília em reais, por caixa de 30 dúzias de ovos em alguns meses dos anos de 2007 e 2008. Aí a gente quer saber a mediana. O que que é a mediana? Mediana é medida estar no meio. Por exemplo, se eu tenho aqui três medidas, e isso em ordem crescente, tá? Vamos fazer mais fácil aqui para. Ó, se eu tenho aqui um, dois e três. Já está organizada em ordem crescente, do menor para o maior, é a medida do meio, é o 2. Essa é a mediana. Então, você poderia organizar esses valores aqui, não em meses, mas em ordem. Por exemplo, o menor valor ali, 73,10, você coloca ele primeiro. Depois, quem que vai ser o próximo, entendeu? Você chegar no último e procura quem está ali no meio. Se a gente tem uma sequência de números pares, por exemplo, um, 2, 3 e 4. Esses são os números da nossa sequência. A nossa sequência tem 4 itens. Ela é par. Quem que vai ser o do meio, Hassan? Não tem ninguém, porque olha só, essa aqui era ímpar. Então a gente consegue, ó, tira um da ponta, tira outro, fica o do meio. Aqui não. A gente tem que fazer a média aritmética dos caras do meio. O que que é média aritmética? Soma 2 com 3 e divide por 2. Dá 5 dividido para 2, dá 2,5. Ou seja, é realmente o número que está entre o dois e o 3 ali. Deu para entender esse conceito? Mas no Enem, gente, o Enem é uma prova que, além do conhecimento, você precisa ser rápido. Você precisa ganhar tempo. Então, como eu faria e como eu aconselho que você faça a partir de agora, que você sabe essa questão. Vamos contar quantos tem aqui, porque se for um número par, a gente vai fazer a média entre os caras centrais. Se for ímpar, é só a gente pegar o do meio. Então vamos ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ímpar. É só a gente pegar do meio. Então o que que a gente faz? A gente vai eliminando o maior, o menor, o maior e o menor, o maior e o menor. Quem que é o maior aqui nessa lista? O maior é o 85,30. Tirei. Quem que é o menor? 73,10. Quem que é o segundo maior agora? 84 e pouco. Quem que ficou com o menor? 81,60. Quem que é o maior agora? 84. Quem que vai ser menor? 82. Sobrou só o 83. Olha só, a gente achou no meio disso tudo aí, agora o valor da nossa mediana, só riscando, sem fazer conta, sem organizar, sem perder tempo, sem nada. Olha só, 83, letra D, o gabarito. Tá vendo como é mais fácil quando você tem técnica, estratégia para resolver os tipos de questão? Então, você faz a análise no próprio gráfico, beleza? Bora para a próxima questão aqui, então. E se você está gostando desse estilo de resolução, se você gostou dessa série de resolução que eu fiz, já deixa o seu like aí. Você tem que deixar esse like aí pra gente. Se você quiser estudar comigo, compreender as estratégias de prova, como que funciona a revisão utilizando as provas anteriores, vai estar aqui na descrição também para você estudar comigo. Tá joia? Vamos para a próxima aqui, ó. Vamos lá, questão 168. O quadro apresenta informações da área aproximada de cada bioma brasileiro. Então, aqui, a gente vai ter os biomas brasileiros, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica. Aqui a área deles em quilômetros quadrados e aqui o percentual que ele ocupa do território total brasileiro, né? Então, vamos aqui para o comando. É comum em conversas informais ou mesmo em noticiários o uso de múltiplos da área de campo de futebol. Olha só, de um campo de futebol com as medidas de 120 metros por 90 metros para auxiliar a visualização de áreas consideradas extensas. Nesse caso,
qual é o número de campos de futebol correspondentes à área aproximada do bioma Pantanal? Então, é isso que a gente tem que descobrir aqui nessa questão. Número de campos de futebol que cabem no bioma Pantanal. Bioma Pantanal com 150.355 quilômetros quadrados. Isso é importante. Falei que o campo de futebol tem meta. Então, primeiro, a gente tem que saber, imagina que o Pantanal. A gente tem que saber quantos campos de futebol que cabem nele. O que que a gente tem que fazer? Raciocinar, que é uma divisão. A gente tem que dividir o Pantanal em campos de futebol. Então, vamos descobrir qual é a área de um campo de futebol, né? Então, vamos lá. A área do campo de futebol vai ser 120 metros multiplicando 90 metros. Olha o macete aqui, ó. 0 e 0, só pôr os dois zeros aqui. Multiplica 9 vezes 12. 9 vezes 2 dá 18. Vai 1. 9 vezes 1, 9 com 1, 10. 10.800 metros quadrados. Metros quadrados. Aí o que que a gente precisa fazer? Eu olhando as alternativas aqui, eu estou vendo, né, que já vai dar um número grande, não vai ter número decimal. Então, é melhor eu aumentar aqui o Pantanal. Vou colocar ele como metro quadrado. Então, vou passar 150.355 quilômetros quadrados. Vou passar para metro quadrado. Como que eu faço isso? Tabelinha de conversão entre os múltiplos do metro. Olha só. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e o metro quadrado. Cada vez que eu passo para um carinha desse, eu tenho que multiplicar por 100. Então, aqui 100 de novo, e aqui 100. Então, eu vou ter 100, 100 e 100 aqui. Então, na verdade, é só eu incluir 6 zeros. Vamos incluir esses zeros aqui, e a gente já vai ter os metros quadrados. São 6 zeros, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 100. Pronto, passamos para metros quadrados. Agora que os dois estão na mesma unidade, para eu saber, como eu fiz aqui, quantos campos de futebol cabem no Pantanal, é só eu dividir o Pantanal pelo campo de futebol ali. 10.800. Só que olha como é que está aqui as alternativas. A gente faz um arredondamento grosseiro para facilitar a nossa resolução. Por quê? A prova do Enem é conhecimento e agilidade. Eu vou arredondar esse cara aqui para cima, tudo para 15. Então, aqui vai ser tudo zero. E eu vou arredondar esse cara aqui de baixo para 10.000. Só para a gente sair cortando zero. Olha só o que eu vou fazer. Vou cortar 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Vamos ver o que que sobrou. Sobrou. Vou fazer de verde. Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. E um 15. Só que ele está 14, é só a gente contar 6 zeros e o 14, que vai ficar uma conta arredondada, porque está pedindo aproximado. Letra E, olha só. 14 e 6 zeros. Então, com esse tipo de aproximação, a gente consegue matar a questão muito mais rápido, gente. Se você está gostando, compartilha com a galera, compartilhe com seus colegas, no grupo da escola, no grupo do cursinho, no grupo dos amigos de estudo, compartilha com geral. E bora para a próxima. Vamos nessa questão aqui, ó, questão 173, questão 173. A resolução das câmeras digitais modernas é dada em megapixels. Unidade de medida que representa 1 milhão de pontos. A informação sobre cada um desses pontos, as informações, né, são armazenadas em geral em 3 bytes. Eu vou marcando aqui as unidades que a gente vê o que que a gente vai usar. Vamos lá. Porém, para evitar que as imagens ocupem muito espaço, elas são submetidas a algoritmos de compressão
e reduzem em até 95% a quantidade de bytes necessários para armazená-los. E para a gente considerar aqui que 1 KB vale 1000 bytes, 1 mega 1000 KB, 1 giga 1000 megabytes. Tá. Utilizando uma câmera de 2.0 megapixels, ou seja, vai ter 2.0 megapixels lá, são 2 milhões de pontos. Se 1 megapixel aqui tem 1 milhão de pontos, 2 megapixels teremos 2 milhões de pontos, cujo algoritmo de compressão é 95%. Então, o que significa esse algoritmo de compressão? Que eu já li duas vezes aqui e talvez você esteja com dúvida. Quer dizer que eu tenho a foto 100%. Ele vai, para fazer caber, para otimizar a memória, essas coisas assim, ele vai diminuir ela só para 5%. Olha só, se eu tenho o todo, que é 100%, e eu vou comprimir em 5%, ou seja, eu vou fazer isso tudo ficar só aqui, ó, 5%. Só um tamanho pequenininho. 95% de compressão. Eu vou tirar 95%, vai ficar só 5% do tamanho dela real, tá? É isso que quer dizer. Então, vamos lá, ó. João fotografou 150 imagens para o trabalho escolar. Se ele deseja armazená-las de modo que o espaço restante no dispositivo seja o menor espaço possível. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó, João fotografou 150 imagens para seu trabalho escolar. Se ele deseja armazená-las de modo que o espaço restante no dispositivo seja o menor espaço possível, ele deve utilizar uma dessas alternativas aqui. Ok. Isso daqui nem faz tanto sentido mais para a geração de vocês, né? Tirar uma foto, ter que armazenar em outro lugar, não sei o que. Hoje é tudo tão rápido, a gente joga na nuvem e tá tudo salvo, né? Mas olha só, vamos ver o contexto dessa questão. Ele tem uma máquina de 2.0 megapixels. Como eu falei, então vai ser 2 multiplica 10 a sexta, são 2 milhões, porque aqui, ó, 2 milhões de pontos. E essas informações, cada um desses pontos aqui, ó, são armazenados em 3 bytes. Então, para cada foto, para cada ponto, a gente vai ter 3 bytes. Então, multiplica por 3. E a gente ainda teve 150 imagens. Então, vai ser 150 aqui também. 150 fotos, cada uma ocupa 3 bytes. E tem, na verdade, cada uma ocupa 2 milhões de pontos. E cada 2 milhões de pontos, 3 bits. 3 bytes. Então, olha só. A gente multiplica esses caras todos aqui. Olha o que vai dar. Aqui dá 450. 450 vezes 2 vai dar 900. 900 milhões. 10 a sexta aqui, ó. 10 a sexta. Mas aí, tá. O que ele quer na questão? Ele quer que a gente descubra onde que ele vai armazenar. Se vai armazenar num CD de 700 mega, um pendrive de 1 giga, olha só, pendrive de 1 giga, HD externo de 16 gigas, gente. Tudo mais de 1 tera hoje em dia. Então, ó, tem que lembrar dessa compressão aqui agora. As fotos sem a compressão dariam 900 milhões de bytes. Só que a gente tem a compressão. Lembra que eu falei de usar os 5% aqui, ó, da compressão? Se vai comprimir 95, sobra 5% do tamanho só. Então, a gente vai calcular 5% desse cara aqui. Vou até descer um pouquinho. Já fica mais fácil. Vou apagar esse byte aqui. Multiplicar por 5 sobre 100, que é assim que calcula 5%. Corta 2 zeros.
5 vezes 9, 45 vezes 10 a sexta. E agora, como é que a gente faz, Hassan, para saber onde que vai caber esse cara? A gente vai usar essas unidades finais aqui que ele falou para a gente considerar, ó. Considere um kbyte, um mega e um giga. Olha só, para você entender, ó, a gente vai ter o byte aqui. O kbyte vai ser o byte vezes 1000. Na verdade, é o contrário, né? Se a gente quer passar de kbyte para byte, por fazer na ordem que a gente conhece, lembra lá das unidades dos múltiplos? Então, byte está aqui, megabyte vai estar aqui e o gigabyte vai estar aqui. Então, se eu quero passar desse para cá, eu vou multiplicar por 1000, que é o que ele está falando aqui, ó. Mas se eu quero daqui para cá, 1000 também. Se eu quero daqui para cá, 1000 também. Então, 6 zeros vai me dar no megabyte aqui, ó. Então, aqui, 45 vezes 10 a sexta, eu tenho 45 megabytes. É isso que eu estou analisando ali com aquela escala. Você pode fazer contas, você pode fazer de outras formas. Você pode até deixar no comentário aqui como que você fez essa questão, como você faria, se você acha essa é a forma mais rápida dentro da sua cabeça aí para funcionar. Então, a gente tem que conseguir guardar 45 megabytes sem sobrar muita coisa. 45 megabytes em 700, acho que sobra bastante. E 1 giga maior ainda, 16 giga maior ainda. Então, a princípio, não vou riscar a primeira não, a primeira é menor do que essas duas. 16 mega, 45 não cabe. Vai ser 64, porque é menor do que 700. Então, letra E de escola, o gabarito dessa questão. Beleza? Vamos para a próxima aqui. E, ó, questão 175. Você que gosta de se exercitar, que vai para academia lá, ó. Essa questão vai ajudar você a calcular quanto tempo você vai gastar no treino. Em vez de você ficar no celular e treinar, se você treina certinho, você vai saber o tempo que você vai gastar na academia. Olha só, aqui, ó. Suponha que em determinado dia Joana tenha iniciado seus exercícios às 10h30 e finalizado às 11h07. Aí, nesse dia e nesse tempo, Joana não poderia fazer sequência, não poderia fazer sequer metade dos exercícios e dispor dos períodos de descanso, tal, tal, tal. Então, aqui em cima, a gente vai ter o programa de exercícios, a fichinha que Joana faz na academia. Você se exercita, os exercícios físicos ajudam muito também no rendimento dos estudos, tá? Já fica a dica aí de saúde. Vamos tentar esquematizar, ou aqui no papel, ou na tela, aquilo que for o treino dela, com a quantidade de tempo certinho, para a gente conseguir aqui já anotar dentro do que a gente precisa fazer. Porque a gente vai ter aqui, ó, de 10h30 até as 11h07, tem quanto tempo? 30 minutos, chegou às 11 horas, então 37 minutos de treino nesse dia. E vamos ver quanto tempo ela demora para fazer o treino. Bora! Ó, Joana frequenta uma academia de ginástica onde faz exercícios de musculação. O programa de Joana requer 3 séries de exercícios em 6 aparelhos. Então tá. Ela faz 3 séries em 6 aparelhos, gastando 30 segundos em cada série. Então, cada série aqui, ela gasta 30 segundos. No aquecimento, ela caminha durante 10 minutos na esteira e descansa durante 60 segundos para começar o primeiro exercício no primeiro aparelho. Então, ela tem um aquecimento aqui antes, ó.
Importante aquecer. Um aquecimento de 10 minutos. Na esteirinha lá de boa. E depois ela descansa durante 60 segundos. Descansa 1 minuto. 60 segundos, 1 minuto, hein? Essa é uma relação importante para o Enem. Aí sim ela começa as séries de exercício dela. Deixa eu ver aqui, beleza. Então vamos lá. Agora a gente tem que ver quanto tempo que vai demorar isso tudo. 10 minutos aqui, tá. Vamos ver o que acontece em uma série de exercícios que ela faz, que depois é só a gente multiplicar por 6 que a gente vê quanto coube lá nessa parte total. Então tá, vamos supor que ela saiu da esteira, descansou 1 minuto e foi fazer aqui a primeira série. Então foi 30 segundos. Depois ela descansa para começar o primeiro exercício. É, Entre uma série e outra, assim, ao mudar de aparelho, ela também descansa por 60 segundos. Acabei piscando em cima aqui, mas é essa parte aqui, ó. Então, ela vai fazer 30 segundos lá, por exemplo. Fez bíceps, 30 segundos. Aí foi, descansou. 1 minuto. Depois foi para a próxima. Fazer a mesma coisa. 30, mais 1 minuto aqui de descanso. Terceira série, porque são 3 séries por aparelho. Então, a gente vai descobrir quanto ela gasta em um aparelho. E não vai ter esse descanso aqui, ó, porque finalizamos o primeiro aparelho. Só que, observe que no próximo aparelho, a gente vai ter um descanso aqui antes, né? Para começar o próximo aparelho. Só que a gente não vai ter descanso no final do sexto aparelho, da última série do sexto aparelho. Só que a gente tem aqui, ó, esse descanso no primeiro. Tá fazendo sentido para você? Olha só, ela descansa 1 minuto antes de começar a série, depois faz 30 segundos de exercício. Descansa 1 minuto, 30 segundos de exercício. Descansa 1 minuto, 30 segundos de exercício. Acabou o primeiro aparelho. Então, nessa sequência de descanso, exercício, ela faz 3 vezes de 30 segundos e 3 descansos de 1 minuto, porque ela tem um descanso prévio. Então, para cada aparelho, ela vai fazer 30 segundos dá meio minuto, né? 1,5 minuto. Em cada vez que ela passar, vezes 3 séries, dá 4,5. Em um aparelho. Só que agora, vezes 6, que são 6 aparelhos, vai dar quanto aqui, ó? 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 4, 24. 24 com 3, 27. Mantém a vírgula aqui. Então, para fazer só os aparelhos, contando aquele descanso depois da esteira, ela demora 27 minutos. Só que tem o quê? 10 minutinhos aqui, ó, de aquecimento. Então, 27 com 10 dá exatamente os 37. Então, se ela treinou de 10h30 até as 11h07, ela fez a série dela completa em 37 minutos. Então, é só a gente achar a alternativa que vai dar a série completa. Ó, a A gente já leu, viu que não é. A B. Poderia ter feito todos os exercícios e cumprido rigorosamente os períodos de descanso. Essa é essa aqui. Letra B. Só para desencargo. Letra C. Poderia ter feito os exercícios, mas teria de ter deixado. Não, não deixa de cumprir. Conseguiria fazer todos os exercícios e cumpriria todos os períodos de descanso intensificado do seu programa. E ainda assim permitiria uma pausa? Não. Deu cravado. Não poderia fazer todas as séries? Não, é a letra B mesmo, galera. B de bola. E assim a gente finaliza nossa bateria de exercícios, nossa bateria de questões, as 20 questões mais fáceis do Enem de 2019. A gente usou a prova amarela. Fico muito feliz de ter você aqui comigo.
Se você ainda não assistiu os outros, vai tá tudo aqui na descrição, como eu já falei para vocês no início. E comenta para mim qual prova você quer que eu faça. Tem alguma questão de outra prova que você quer que eu faça? Eu coloque aqui no canal para você aprender. Tem algum assunto que você quer aprender? Comenta tudo aqui, que é importante. Que eu preparo essas aulas, esses materiais, tudo para ajudar vocês, tá bom? Então, foco nessa reta final. Se você quer estudar comigo, tá na descrição também o cadastro para você começar a estudar comigo. Então, vamos com tudo. Compartilhe com geral. E não é possível que você não é inscrito e não deixou seu like, né? Deixa teu like, se inscreve aí e até a próxima. Valeu, galera!